Olá, caro telespectador, estamos aqui com o nosso Direito e Justiça, mais uma vez no ar com vocês para levar informações importantes do cenário jurídico nacional e desta vez com um convidado muito especial, que é o advogado previdenciarista João Santos Moura, que vai trazer uma importante notícia aqui para você sobre um benefício previdenciário, uma revisão, mas eu vou te contar melhor depois. Temos também hoje aqui conosco o nosso Ney Daniel, que não poderia deixar de trazer as notícias da semana para que você fique devidamente atualizado. Mas claro que tudo isso depois dos nossos comunicados extremamente importantes. Te vejo na sequência. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Oi, Ney, me diga aí o que nós temos hoje para contar para o nosso querido telespectador. Com certeza eles estão muito curiosos. Vamos lá? O Abril Azul é comemorado todos os anos como um mês dedicado à conscientização do autismo. O mês surgiu a partir da definição pela ONU, em 2008, do dia 2 de abril como o Dia Municipal da Conscientização do Autismo. Diante disso, e do mês de abril, traremos um caso análogo em questão, pois uma escola de rede privada do município de Campina Grande, no nordeste do país, na Paraíba, foi condenado ao pagamento indenizatório a título de danos morais por não ter aceitado a matrícula de uma criança autista, sob o argumento de não haver mais vagas. O caso foi julgado pela primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado. Segundo consta nos autos, os pais fizeram reserva da matrícula para o ano letivo para duas crianças, sendo uma com 5 anos de idade, com necessidades especiais, e a outra com 3 anos de idade. Entretanto, retornaram ao colégio para efetivar as matrículas, mas foram informados de que teriam que passar por uma avaliação com a equipe pedagógica. Por sua vez, voltaram ao colégio e, ao chegarem, tiveram que responder a uma entrevista com a assistente social, para somente depois efetuarem a matrícula. Ao responderem às perguntas da assistente social, os pais acrescentaram que um dos seus filhos é autista, oportunidade na qual foram prontamente informados de que a escola não estava mais aceitando crianças com necessidades especiais, em razão de que já ter ultrapassado o número de vagas. Em sua defesa, a escola alegou que não cometera nenhum ato ilícito, por não haver vaga para nenhuma outra criança, já que as turmas estavam todas preenchidas. Todavia, para o relator do caso, não pode uma escola de rede privada de grande porte negar matrícula ao autista sob o argumento de que não possui suporte técnico necessário para promover uma assistência individualizada. O desembargador ainda frisou que faltou à instituição da escola a sensibilidade, a generosidade na conduta do processo de avaliação do menor, notadamente com os seus familiares, que se viram no impasse de ter um filho admitido em outro, excluído do ingresso da instituição, que escolheram para a iniciação na vida escolar. O relator ressaltou ainda que a negativa foi insensível, ausente de zelo e cuidados com o estado emocional da família, já abalada pelo quadro excepcional, o que transborda para uma conduta inaceitável.
Olá, meu caro amigo telespectador, estamos no ar aqui com o Direito e Justiça, mais uma vez trazendo para você o melhor do mundo jurídico, o melhor daquilo que a gente faz aqui, que é levar informação com qualidade para você, informação transparente, informação séria, para que você saiba exercer os seus direitos e também conheça as suas obrigações, porque, claro, a gente não vive só de direito, não é? A gente vive também de conhecer aquilo que nós precisamos saber, para não vir a ter problemas, né, não ter que enfrentar processos, e sim, se precisarmos, exercer esses direitos através dessas medidas, sejam administrativas, judiciais, a depender da tua área de atuação. Vejam que hoje nós trouxemos aqui um grande profissional, um advogado da área previdenciária, que é o Dr. João Santos Moura. Doutor João, seja muito bem-vindo no Direito e Justiça, um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, eu que agradeço, né, a oportunidade e também quero enaltecer o trabalho que você tem feito na verdade é uma prestação de serviço jurídico que você tem feito à sociedade, né, e eu creio que isso acaba contribuindo muito para levar informações, para que as pessoas possam saber dos seus direitos, inclusive sobre o assunto que vamos tratar hoje, que é um assunto muito importante para as pessoas aposentadas. Enfim, nós vamos entrar em detalhes e aprofundar um pouco o assunto e passar às pessoas que têm o direito ao benefício, essa revisão, né, que hoje está em voga, que está muito atual e tem muito se falado nisso, mas tem muitos aposentados, segurados, que ainda não têm essa informação. Então eu quero dar também essa contribuição, aproveitando aqui a oportunidade do seu programa. Como eu disse para vocês, meus queridos amigos, nós hoje estamos com este programa justamente para trazer para vocês uma informação que é das mais relevantes. Por isso que o Dr. João está aqui hoje, para falar disso que vocês com certeza já devem estar ouvindo muito falar, que é a revisão da vida toda. Nesse sentido, nós já tivemos aí muitas indagações, muita gente querendo saber como que faz, o que que acontece, se vai perder aquilo que tem, se vai diminuir o valor, se pode entrar, quais são os marcos temporais, não é, doutor João? Exatamente. Então, várias situações nesse sentido. Por isso que nós precisamos trazer esses aspectos para vocês, porque se vocês não conseguirem, por exemplo, ter acesso a essa informação, vocês podem vir a perder, porque existem prazos que podem implicar na perda do seu direito. Por isso que então hoje a gente vai fazer aqui uma conversa, né, doutor João? Isso, vamos conversar então, a respeito da revisão da vida toda. Que foi uma grande conquista dos aposentados e um direito adquirido em que os aposentados devem sim correr atrás dos seus direitos, buscar aí profissionais que trabalham na área para que possam auxiliarem em fazer os processos adequados e bem feitos para que possa realmente causar algum efeito aí no seu benefício, possa reconquistar aquilo que é do seu direito. Mas o que seria então, doutor João, essa revisão da vida toda? Como que acontece isso? Bom, primeiro você explica para nós o que é a revisão da vida toda, até para não confundir nosso público, para a gente conseguir demarcar aqui exatamente como é, o que é, os prazos, enfim, para eles saberem como fazer. Ok. A revisão da vida toda, ela é uma revisão que vai fazer a contagem de um período que não tinha sido contado para alguns aposentados. Tá? É a maior revisão de benefício previdenciário que já houve pelo INSS, né? Então, na verdade, não pelo INSS, a revisão que foi conquistada e o INSS vai ter que cumprir agora esse deferimento que o STF deu em dezembro. Então, houve num período em que, para que você pudesse se aposentar, os benefícios, ali as contribuições, era contado todo o período de contribuição. Nesse período, contava-se os 80
melhores salários e essas melhores contribuições para que fizesse a média do beneficiário, né, do segurado. Ok. Era uma regra definitiva já em 1999 que foi feita essa regra. E já em 1999 mesmo, houve uma mudança que chamaram de regra transitória, que a partir dessa regra transitória começou a contar só a partir de julho de 94 para frente é que fazia a contagem das contribuições ali, dos salários, para que fizesse a média. Quando houve isso, claro, a intenção do legislador sempre foi uma intenção de ajudar o beneficiário para que pudesse ter uma melhor aposentadoria. Só que teve muitos contribuintes que tinham melhores salários antes de 94. Aí esses contribuintes que tinham os melhores salários antes de julho de 1994 acabaram que perderam uma parte no seu benefício. Surgiu agora a revisão vida toda, que na verdade ela vem corrigir, né, ou repor essas perdas de alguns aposentados que podem sim buscar os seus direitos agora. Que ótimo. Mas e me diga uma coisa, João, todo mundo pode fazer essa revisão da vida toda? Como que funciona isso? Então, ele tem o marco principal pessoas que, primeiro, né, as pessoas que contribuíram de 1994 para trás. Essa é a primeira data. Então é obrigatório, eu tenho que ter uma contribuição anterior a 1994, Exatamente. Senão eu não tenho como pleitear. Não, porque realmente a revisão da vida toda, ela vai fazer a revisão em função dos benefícios que não foram contados de 94, de julho de 1994 para trás. Ótimo. Tá? Então, primeiro aspecto é esse. A segunda regra, para que a pessoa possa ser apta a participar da revisão da vida toda, ela tem que ter se aposentado a partir de novembro de 1999, foi quando começou essa regra transitória, onde não contava mais as contribuições anteriores a 1994. Então nós temos aí duas situações. A primeira situação é que a pessoa tenha trabalhado, né, de julho de 1994 para trás. A segunda é que a pessoa tenha que ter se aposentado na regra de transitória, que foi em novembro de 1999 que houve essa regra transitória, onde começou a contar apenas as contribuições de julho para frente. E também tem um marco final, que é agora na reforma previdenciária, que houve aqui em novembro de 2019. Então quem se aposentar após essa data também não tem condições de participar. Ou seja, então são regras ali bem delimitadas em relação aos prazos, né? Eu tenho que ter lá 94, tenho que ter feito lá uma contribuição, né, antes de 94, julho de 94. Exatamente. Depois tem que ter também o prazo lá de 1999 também, que é a aposentadoria. Foi em novembro de 1999 começou a regra transitória. Que é a regra que não era definitiva, foi por um período e agora em 2019 ficou a regra definitiva. Entendi, então são essas três datas importantes aqui para a gente pensar. E quando a gente fala sobre isso, existe algum prazo prescricional para você, enfim, o decadencial, como a gente fala no direito, né, em relação a essa possibilidade de ingresso com a revisão? Ou não tem, pode-se entrar em qualquer momento? Como que funciona isso? Sim, existe sim o prazo decadência, que é o prazo decadencial, que são 10 anos. A partir do primeiro recebimento, você conta um mês a mais, do próximo mês começa a contar os 10 anos, que são o prazo decadencial. Se a pessoa estiver dentro desse prazo dos 10 anos, ela está apta a fazer, né, seu pedido de revisão da vida toda.
Inclusive, hoje, aproveitando aqui, eu tive uma experiência com uma cliente onde ela não estava mais apta a receber porque já tinha passado o prazo dos 10 anos. Ou ela perdeu o prazo, que era de 10 anos, ela perdeu o seu direito de exigir, né? Puxa, que dó, né, João? E acho que isso acontece, é bem corriqueiro, né? Infelizmente, as pessoas acabam achando, não, mas ainda falta, ainda dá para esperar. Isso, não dá para esperar. Um recado que, aproveitando que nós estamos falando nessa questão de direito e de prazo, é muito importante você que é aposentado, que está acompanhando aqui o programa, que você corra, vá atrás de um profissional capacitado, que ele vai te auxiliar, ele vai ver ali o teu prazo, se você está dentro, se você está apto a participar da revisão da vida toda. É algo que você não pode mais perder tempo. Por isso a importância aqui da gente falar sobre esse assunto, porque muitas vezes você escuta falar sobre, mas você não consegue saber até quando você pode entrar, quanto tempo tem, que nem o Dr. João explicou aqui. No direito, no processo, nós falamos muito em prazo prescricional e em prazo decadencial. Nesse caso aqui, você tem um prazo decadencial de 10 anos, seria 10 isso? anos, 10 10 anos. Então, assim, 10 anos, nem um dia mais, nem um dia menos. Né? Então, porque se nós pensarmos aqui com a situação do INSS, o INSS, ele entrou com um recurso, o STJ já tinha dado o deferimento a favor dos aposentados, o INSS recorreu. Agora, na última instância, no STF, foi dado o deferimento de novo, e é claro que o INSS não está contente com essa decisão. Então ele vai fazer de todas as formas para impedir. Só que a ferramenta que ele tem nesse momento são sim os 10 anos que conta para que o aposentado, infelizmente, perca o seu direito. Que é um direito, inclusive, a decadência, pessoal, só para vocês entenderem, é o direito de ação que você tem, o exercício do seu direito de ação. Exatamente. Por isso que a gente fala em decadência, ele decai. Então, é muito importante, se você aí se amolda a esse cenário, dentro desses prazos de contribuições, de aposentadoria, e você tem, então, esse direito, corre, não deixa passar o tempo. Como o doutor mesmo falou aqui, o doutor João, já teve aí cliente dele que se deparou com a perda do prazo. Já nós acompanhamos também outras situações, até de você comentar nos bastidores comigo aí, Exatamente. né? De terem outros clientes também por pouquíssimo tempo perderem aí muito dinheiro, pessoal. É muito São valores dinheiro. Valores expressivos, né? Não é brincadeira. São valores expressivos. Tem a questão se você está apto a participar da revisão da vida toda, tem a questão que você pode recuperar 5 anos de valores perdidos, né? 5 anos para trás você recupera de um valor que tem dado em média aí, valores muito altos, que podem resolver a tua vida, além de, claro, né, você melhorar o seu benefício. E são valores que eu acredito que vai ajudar muitos aposentados. Com certeza, né? Ainda mais diante aí, né, de situações que muitas vezes a gente sabe que os aposentados acabam enfrentando, né? Às vezes uma dificuldade, né, um problema de saúde, né? Exatamente, precisa custear aí alguma despesa extraordinária. Então, nesse caso, você tem aí, de repente, uma possibilidade de ter essa revisão favorável para você. Mas, João, me diga uma coisa, eu já ouvi muita gente até perguntar, né? Mas aí se eu entrar com esse pedido, tem algum risco de eu perder a minha aposentadoria? Existe algum risco para o nosso telespectador? Tem se falado muito que se a pessoa entrar, em alguns casos, vai diminuir o benefício. Isso não vai acontecer, porque o teu benefício, o que você já ganha, ele já um direito adquirido seu. Você não vai perder, não vai diminuir o seu benefício. Você pode ser, se você pegar um bom profissional e ele fizer um bom cálculo, que é importante saber fazer o cálculo, né, do valor que você tem direito,
dificilmente você vai perder essa ação. Se você estiver dentro do prazo, dentro do prazo, realmente pegar um bom profissional, que ele vai fazer um bom cálculo, vai dar boas orientações, vai fazer um bom processo. É difícil, não tem como perder, porque já é uma causa ganha, né? O STF deu deferimento favorável ao aposentado. Então, negou o recurso do INSS. Você vê que foi a última instância. Olá, meu caro telespectador, que cá nos prestigia uma vez mais em nossa coluna sobre a economia. No comentário anterior, discutimos um pouco justamente a respeito da trajetória recente da política monetária na economia brasileira, que vem sendo caracterizada pela elevação de praticamente 12 pontos percentuais num curtíssimo espaço de tempo, isto é, uma apreciação de 12 pontos percentuais praticamente da taxa Selic, a taxa básica de juros da economia. Além dessa política monetária de caráter mais expansionista não ter estimulado o crescimento num cenário de grande incerteza econômica, ela acabou reforçando uma importante pressão do ponto de vista dos custos das empresas ao contribuir para a desvalorização da taxa de câmbio, tal como comentamos na semana passada. Entretanto, a depreciação do câmbio não foi revertida com uma nova, ou melhor, com uma reapreciação a partir da política de rápida elevação dos juros realizada a partir de então. E apesar da taxa básica de juros possuir um papel bastante relevante na trajetória da taxa de câmbio, ela acabou não apresentando, desse modo, uma influência a ponto de ser considerada no sentido de conseguir reverter com um processo de reapreciação do ponto de vista da relação do real para com o dólar. E isso num cenário em que a taxa de juros real da economia brasileira, isto é, a taxa nominal de juros descontada da taxa de inflação, é a maior taxa de juro real do mundo. E desse modo acabou não havendo uma atenuação sustentada dos custos das empresas, que é justamente em minha avaliação, tal como reforcei em comentários anteriores, uma característica central da inflação atual, com sucessivas elevações e até subsequente manutenção da taxa Selic no patamar de 13,75%. Isso leva justamente a um ponto que é elementar no centro da atual discussão, das questões que envolvem essa perspectiva, que justamente com a possibilidade de aparecimento de tendências recessivas no âmbito da economia, que seriam muito graves justamente a dinâmica de crescimento da economia em função desses aumentos rápidos e sucessivos da taxa básica de juros que acabaram promovendo um encarecimento vertiginoso das linhas de crédito acessadas pelos capitais nesse período de tempo em questão, contribuindo desse modo com os próprios gargalos já existentes que estão vinculados à estrutura de custos das empresas. E além disso, um aspecto central de uma economia capitalista, de natureza capitalista, é justamente o fato do capital se mover justamente para onde ele apresenta o maior nível de rentabilidade. E ao penalizar fortemente a atividade produtiva, né, a taxa de juros acabou contribuindo para a alocação do capital em detrimento do reinvestimento produtivo, na realidade em títulos da dívida pública, que acabam fornecendo uma rentabilidade diferenciada justamente em função do alto nível, do alto patamar da taxa básica de juros, ou seja, sem privilegiar, isto é, em detrimento das economias que atuam de fato na economia real. Trata-se, portanto, de um tema importantíssimo que merece ser tratado de fato com a centralidade que lhe vem sendo dada recentemente no debate econômico nacional. Com isso, eu me despeço de ti, meu caro telespectador, esperando ter trazido informações mais uma vez relevantes sobre a economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão,
dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Foram 6 votos a 5, muito apertado. Aproveitando aqui, dar mais um recado aqui ao espectador, é que você deve sim ir rápido, procurar um profissional e fazer o teu processo, porque a gente não sabe o que vem aí pela frente. Né? Tem se falado aí de suspensão, enfim, é o teu direito e vai buscar. Tem um ditado que todo mundo conhece que fala que a justiça não socorre aos que dormem. E é importante então você correr atrás dos seus direitos. Com certeza, né, doutor João? E me diga uma coisa, até isso pode gerar uma dúvida ali no nosso amigo telespectador. E nesse caso, quando eu falo de uma revisão da vida toda, quais benefícios ali se enquadrariam? Ou todos os benefícios? Como que funciona isso? Ou só aposentadoria? Quais os tipos, né? Quais os tipos? Tá. São todos os aposentados, seja aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de trabalho, pode ser por, inclusive, pensão por morte, tem direito de buscar, de fazer a ação da revisão da vida toda. Isso é interessante, né? Porque para mim, né, eu sou leiga, né, totalmente assim, previdenciário. Eu sei o que todo mundo fala, né? Então por isso que a gente precisa dos profissionais. Dá a impressão, quando fala de revisão da vida toda, que é só para os aposentados, né? Então aqui o Dr. João já deixa claro justamente que aqueles que inclusive estão, né, com esses benefícios, né, sim, podem também. Os pensionistas também podem participar da revisão da vida toda. Exatamente. Então isso para nós é extremamente relevante aqui, porque o nosso telespectador vai saber então como se posicionar em relação a isso. E mais importante ainda, pessoal, eu sempre falo, procure um especialista. A gente fala muito sobre essas questões aqui, porque existem questões importantes que dizem respeito ao seu direito, e somente o especialista vai saber dizer e vai conhecer a lei, vai conhecer a atualidade jurídica, vai saber, porque ele está ali antenado com essas mudanças, porque toda hora muda, não é, doutor João? Toda hora, cada hora sempre tem mudança. Você vê que, né? Só de datas aqui, nós estamos falando de umas 5 ou 6 datas que trabalham a questão da revisão da vida toda. E, claro, assim, é um momento onde a revisão da vida toda ela vem proporcionar aí uma melhoria, né, na vida dos aposentados, e é claro que os profissionais também devem tirar proveito disso, principalmente, claro, os que são especialistas na área previdenciária, mas você pode ir atrás também do advogado que é de sua confiança, e de alguma forma ele pode te ajudar ou até te conduzir a algum profissional que ele conheça, mas o importante é que você, aposentado, corra atrás dos seus direitos. Exatamente. Doutor João, mais uma pergunta aqui. Eu sei que assim, eu tenho muitas perguntas para te fazer, mas até para que o nosso telespectador, o nosso amigo saiba lá em casa o que ele precisa levar para o advogado da sua confiança. Quais seriam os documentos ou o rol de documentos necessários, primeiro, para análise, porque eu acho que isso é fundamental, você vai ter que analisar para ver se dá para entrar ou não, até para não comprometer o cliente, né? Exatamente. E até o bom nome também do profissional, né? Claro, é algo claro. que é de suma importância. E mais do que isso daí, a documentação. Exato. Tá? Foi nesse aspecto que eu quis dizer realmente do aposentado ali procurar o advogado de sua confiança, que ou o advogado pode tentar fazer a revisão da vida toda, ou pode de repente até indicar algum amigo, algum colega, algum parceiro de trabalho da área previdenciária. Os documentos são os documentos a procuração, você vai precisar fazer com o advogado, os documentos pessoais, documento de endereço, todos esses documentos para que você possa ingressar com uma ação, né, perante o judiciário. Mas é por isso que eu falo da questão da confiança, porque ali você
a tua vida vai estar exposta ali no sentido, porque a senha do meu INSS, os teus dados pessoais, tudo isso são importantes. Por isso que porque você vai precisar fornecer ao teu advogado a carta de concessão, o CNIS, que ali é onde tem todo o histórico da sua contribuição, dos seus salários, das empresas que você trabalhou. Tem uma situação que é importante deixar claro aqui, que por isso que o advogado que é especializado na área, ele sabe lidar com isso. O INSS ele tem ali no CNIS a contribuição só a partir de 1982 para frente. E tem muitos aposentados, eu já peguei alguns, que têm contribuições de 1982 para trás. Então, o que é importante? Você também ter a tua carteira de trabalho do período que você trabalhou nesses anos para trás. Porque só ali a gente vai conseguir as informações. Claro, existem outras formas? Sim, a gente pode requisitar isso perante na justiça para que o INSS forneçam esses dados. Mas se você já tiver essa documentação, as suas carteiras de trabalhos antigas, ali onde tem todo o histórico das suas remunerações e contribuições, vai ajudar muito para o andamento do processo. Com certeza. Bom, essas informações aqui, dicas, foram extremamente preciosas para todos nós, especialmente para você aí de casa, para que procure então esse profissional, né, o profissional da sua confiança. Então exerça esse direito importante e corre, pessoal, não deixa decair o direito, porque se decair você não consegue mais realmente pleitear nada, seja administrativamente, seja judicialmente, porque infelizmente os prazos são severos, são rígidos dentro do direito. Mas, João, eu te agradeço imensamente por você ter vindo ao programa, ao Direito e Justiça, né, disponibilizado parte do seu tempo para se doar aqui para o nosso público, para o nosso telespectador que semanalmente nos acompanha. Eu tenho certeza que para você é uma satisfação, né, estar aqui. Sim, mas eu gostaria que você, né, pudesse deixar aí umas palavras. Claro. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade e eu gosto muito, eu tenho acompanhado o seu programa e tenho gostado porque é um programa que presta um serviço jurídico, né, ao cidadão. E eu acho que essa questão, inclusive, do assunto que estamos tratando hoje é um assunto muito importante. Tem muita gente tentando tirar proveito, mas não passando as informações corretas, vendo realmente ali a possibilidade de ajudar os aposentados, tentando talvez de alguma forma explorá-los, né? E não é dessa forma. Eu acho que tudo bem, o profissional ele tem sim que tirar proveito desse trabalho, ele trabalha para isso, é uma oportunidade muito grande, é a maior revisão previdenciária de todos os tempos. Mas assim, o trabalho que você tem feito de passar informações jurídicas para a sociedade, isso é algo muito importante. Inclusive foi dentro daquilo que eu tenho falado do meu cliente hoje, é que ela não tinha essa informação. Mas eu quero deixar aqui um recado para que você vá correndo, aproveite. Se você é aposentado, vá atrás dos seus direitos. Perfeito, João. Mais uma vez te agradeço. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. Né? Já reitero aqui justamente para que você volte, né? Já tinha feito o convite para voltar, mas aqui agora em frente às câmeras, né, peço para que volte sempre, porque as suas informações são preciosas aqui para nós. Tá certo? Obrigada. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Muito obrigada. Bom, e eu, mais uma vez, me despeço de você, meu querido telespectador, que semanalmente nos acompanha aqui no Direito e Justiça, e tenho certeza que hoje, junto aqui com esse convidado especial, pudemos levar aí para sua casa ainda mais conhecimento. Exerça o seu direito sempre e conte conosco, porque nós estaremos aqui para levar cada vez mais informação de qualidade para você. Espero você na próxima semana. Um abraço e até lá!